Graças a Deus. Saúde, amada igreja de Deus, com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez cooperando com os irmãos. E confesso que eu me surpreendi com o convite, né? Eu até falei com brincadeira, dizendo que eu não sou pregador. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas e se Ele nos conduziu aqui até esta noite, então que seja feita a vontade dEle. Amados, eu estive meditando na referência, que é o novo tema deste projeto, que está escrito em Gálatas 3:26, onde está escrito o seguinte: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E meditando nesta referência, eu procurei um tema que se encaixasse com o objetivo deste projeto. Só que eu fiquei profundamente incomodado com o seguinte, com esse pequeno termo, pela fé. O Senhor Jesus Cristo, meus amados, Ele foi o maior exemplo de fé que nós temos. E definitivamente não vai haver outro humano que consiga atingir essa qualidade. Porém, nós temos que ser imitadores de Cristo nesta vivência. E neste termo, pela fé, eu fui meditar nos grandes exemplos que a gente tem na Bíblia da vivência da fé. E que a nossa vida cristã, falar em fé é relativamente fácil. Você chegar em qualquer indefinido lugar e falar sobre fé, isso é fácil. Agora, a questão, meus amados, é viver a fé, porque a vida da fé em que nós cremos, ela é totalmente diferente do que você simplesmente chegar e falar. Porque a fé, para seguirmos a Cristo, ela requer de nós duas coisas que são relativamente complicadas. Que a primeira delas é renúncia e a segunda é propósito. Porque sem renunciar a esta carne, a este mundo, é impossível exercer a fé em Cristo Jesus. Aí a irmã pode estar se perguntando agora, Paiz, e o que isso tem a ver com o tema? Então, meus irmãos, estou chegando lá. Como eu falei, eu não sou pregador, então eu não sei assim, falar por muito tempo, eu sou bem direto na palavra, então peço perdão aos irmãos. Não vim aqui doutrinar, vim aqui compartilhar com a igreja esta meditação que eu tive através dessa palavra. E, dando prosseguimento, o que vem a ser a fé, né? Qual o conceito de fé? Nós sabemos que, segundo o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no versículo 2, nos diz o seguinte: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E já lá no versículo 6 do mesmo capítulo diz o seguinte: ora, sem ela é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não é só você falar que tem fé, é você viver essa fé, você crer que aquilo que você está vivendo é real. Não é só você se dirigir a palavra e dizer, eu tenho fé. Não, falar é muito fácil. Como o meu avô, ele costuma falar bastante que vale mais a força do exemplo do que o exemplo da força. E é isso que a Bíblia nos deixou. Ela não deixou simples palavras, não deixou só simples palavras para você chegar a ler e pronto, li e estou salvo. Não. Ela nos deixou diversos exemplos que devem ser seguidos para que possamos entrar no céu. Aqui o tema nos diz que eu sou filho de Deus e creio em Cristo, não é isso? Tenho fé em Cristo. Certo? Então, o requisito para ser filho de Deus é ter fé em Cristo. O requisito para você entrar no céu é viver essa fé. E, olha, se a gente fosse falar aqui, meditar só em fé e passar a noite toda com tanto assunto. Porque somente no capítulo 11 de Hebreus que você lê, você vai encontrar diversos exemplos de grandes nomes que foram referências de fé no passado. E um exemplo que eu me agrado bastante nessa questão da fé é o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego ali na Babilônia, quando o rei Nabucodonosor ele ergueu aquela estátua de ouro para ser adorada. Agora, por que esse exemplo? Veja bem, nós, enquanto humanos, nós temos o seguinte conceito da fé. Nós temos fé que tudo vai ficar bem. Eu e você, às vezes, a gente limita a nossa fé somente nisso. Eu creio que vai ficar bem. A gente muitas vezes pensa só nisso. Só que viver a fé é diferente. Viver a fé é ter certeza de que vai ficar bem, porém, ter certeza de que se tudo der errado, eu ainda vou ter Deus. É isso que é viver a fé. Porque nem sempre, meus amados, nós vivemos só de momentos bons. Todo cristão ele enfrenta provas em determinado momento da sua vida. É impossível passar essa vida como cristão sem enfrentar provas.
E nessas horas a gente não pode ter só fé, vai ficar tudo bem. Ótimo, você tem fé que vai ficar bem? Ótimo, mas pode melhorar. Tenha fé de que mesmo que não fique bem, você ainda vai ter um Deus. Tenha fé de que mesmo que a situação não melhore, você ainda vai ter um Deus. Até porque, meus amados, ser cristão é crer que a nossa recompensa, o nosso galardão é lá no céu e não aqui. Então nós não podemos viver esta vida só falando, crendo que tudo vai ficar bem, e nos esquecendo do principal foco da fé cristã, que é o céu. Então, viver a fé é crer que não somente estaremos bem aqui, mas crer que o galardão maior vai ser com o Senhor lá no céu. E dando assim continuidade no exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu admiro a coragem e a fé destes 3 jovens, porque foram capazes de desafiar a autoridade do rei daquela época, o rei Nabucodonosor. E na referência de Daniel 3, precisamente o capítulo 3, versículo 17, quando o rei Nabucodonosor questionou estes jovens sobre não se prostrarem para adorar a estátua de ouro, eles responderam o seguinte: eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Então, eles creram que ia ficar tudo bem, Deus pode nos livrar. Só que eles complementaram com o seguinte: ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aí complementaram com o seguinte: e se não? Entenderam aí o ponto? Eles creram que tudo iria ficar bem, eles tiveram essa fé, porém, eles anteciparam o seguinte: a minha fé é que o meu galardão é no céu, então se eu não for livre aqui desta fornalha, o meu galardão está garantido lá em cima. Então, meu amado, alegre-se, você tem a oportunidade de fortalecer a sua fé a cada dia, porque enquanto há vida, há esperança. Fortaleça a sua fé, meu amado, não deixe para depois, que a gente enquanto jovem, pode assim não parecer, mas eu também sou jovem, sabe? A gente encontra determinadas situações que testam a nossa fé. E nesse momento, muitas vezes, a gente não consegue olhar adiante. E aí que nós caímos no seguinte erro: questionar. O problema não é o questionar, mas a quem nós questionamos. Porque se estamos passando pela prova, é permissão de Deus. Nós estamos vivendo aquilo para fortalecer a nossa fé. E neste momento, nós erramos o questionamento porque nós questionamos a Deus. E nós questionamos da forma errada porque entra o seguinte termo: o porquê. Nós temos essa mania. Quando a nossa fé ela está sendo provada, nós temos a mania, infelizmente, de querer questionar Deus no porquê. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que essa situação? E no momento a gente não entende. Porém, quando sai do outro lado, a gente consegue reconhecer que aquilo não era necessário questionar Deus do porquê, mas questionar a nós mesmos e se. Não é isso? Porque eu não vou questionar Deus porque Ele está me provando. Se Ele está me provando, é porque Ele tem algo para mim. Eu tenho que questionar para mim. E se eu não for aprovado? É essa que deve ser a nossa preocupação. Porque o cristão, quando ele enfrenta a prova, é porque ele está sendo testado para ser aprovado. Então, se ele não provar este valor, se ele não fizer por onde, como é que ele vai ser aprovado? Então, muitas vezes, durante a caminhada desta vida, no meio das provas, nós, em vez de questionarmos a nós mesmos sobre o que devemos fazer para seguir adiante, nós queremos questionar a Deus. E não é essa a base da nossa fé. Como eu citei no começo, para ter fé em Cristo, para viver essa fé, é necessário renúncia. Renunciar aos nossos próprios conceitos, renunciar àquilo que a nossa carne julga que é correto. Viver a fé em Cristo Jesus, ela é muito mais do que simplesmente bater no peito e dizer que eu sou crente. Ela é muito mais do que chegar num lugar e dizer que eu sou crente, porque falar é muito simples. E a verdadeira fé é viver aquilo que eu falo, é viver aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, seguindo este exemplo daqueles 3 jovens que desafiaram o rei da sua época, nós temos muito ainda que aprender a ser cristãos. Não, irmão, não confunda, não estou aqui dizendo que você não é crente, não entenda errado. Eu estou dizendo que nós, enquanto cristãos, nós temos um amadurecimento constante. Nós devemos estar vivendo esta fé em Cristo Jesus constantemente, não é só aqui na igreja. Não é só vir para a igreja e dizer que sou crente e em casa eu sou outra pessoa, não é assim que funciona. Nós devemos viver essa fé constantemente, nós devemos renunciar a nós mesmos. Agora, é fácil? Não, não é fácil. É por isso, meu amado, que devemos estar sempre buscando ao Senhor Jesus Cristo, porque a nossa fé é nele. Aquilo que o cristão se fundamenta é na fé em Cristo Jesus. Então é nele que encontramos força. De nós mesmos, nós só conseguimos pecar.
A gente não tem essa força em nós mesmos. Aquilo que nos fortalece é o Espírito Santo do Senhor em nossa vida. Porém, nós só conseguimos essa comunhão com Ele tendo fé. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que nós devemos crer que Ele existe e que é galardoador, não é? Então, meus amados, viver a fé é uma tarefa necessária para nós diariamente. É uma reforma constante da nossa vida, dos nossos conceitos. Viver a fé em Cristo Jesus, ela não é simples. Porque se fosse, todo mundo conseguia, não é? Se fosse, estava lotado aqui de gente até umas horas, apesar da pandemia. Mas se fosse tão simples, não haveria tanta dificuldade para nós. Não haveria tanta dificuldade no Evangelho. Porém, aquilo que não é simples, tem do outro lado uma recompensa que é imensurável, que é o galardão no céu. Então, viver a fé, ela vai muito mais além do que aquilo que nós conseguimos enxergar com os olhos materiais. Como eu citei no início, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, não é simplesmente eu achar que aquilo aqui na terra é tudo que eu vou conquistar é aqui. Não, ter fé não é isso. Eu sei que Deus, Ele abençoa quando nós somos fiéis a Ele, eu sei disso. Mas a nossa fé ela não deve ser enraizada nas coisas desta terra. Então, veja bem, em quem você está depositando a sua fé? Em Cristo ou só nas bênçãos que Ele tem a oferecer? Nós devemos fazer essa separação na nossa vida. Porque viver a fé em Cristo Jesus, ela requer de nós um propósito muito específico, que é focar naquilo que aquilo que Deus tem para nós. Assim como muitas vezes nós planejamos uma vida completa, às vezes Deus faz outro plano para nós. E não está errado a gente planejar, não é errado. Mas nós temos que entender que os caminhos do Senhor, eles são mais altos que os nossos. E é nesse momento que a nossa fé ela entra em ação, porque nós entregamos nas mãos do Senhor a nossa vida. Eu e você, nós devemos estar constantemente entregando nas mãos do Senhor a nossa vida, porque nós não sabemos no dia de amanhã. Nós temos fé que as coisas vão ficar bem, certo? Mas também nós temos fé que, se mesmo que não se resolva, temos uma saída, que é Jesus Cristo. Então, você quer ser salvo? Quer ser filho de Deus? Quer ser filho de Deus? Continue exercitando a sua fé, viva a sua fé. Porque esse fator da fé, ele é essencial para nós cristãos. Você pode observar que ao decorrer de toda a história do cristianismo, desde os primórdios até atualmente, a fé é tudo aquilo que se baseia na nossa vida. Porque você não pode simplesmente, eu vou ver Deus aqui agora. Não tem como. Você tem que crer que Ele está aqui, que Ele existe, que Ele faz parte da sua vida. Então, a fé, ela é simplesmente essencial. Essa é a palavra da fé para a nossa vida. Ela é essencial para que nós venhamos a conhecer a Cristo. Ela é essencial para entrarmos no céu, porque sem fé, a gente não vai agradar a Deus em momento algum. A fé também, ela é aquele material que nos ajuda a nos comunicar com Deus. A fé é aquele fator que nos ajuda a receber as bênçãos do céu. Tal como está escrito em Mateus 21 e 22, que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, tudo que pedirmos em oração, devemos aplicar a nossa fé. Tudo que pedirmos a Deus, devemos aplicar a nossa fé. Primeiro porque, se eu não creio que eu vou receber aquilo, Deus vai me dar por quê? Entendeu? Nós temos que aplicar a nossa fé diariamente, constantemente. Nós temos que viver esta palavra. Irmãos, falar de fé e viver a fé são coisas completamente diferentes. E ao decorrer da nossa vida, nós podemos observar isso constantemente. Que falar de fé, você pode muito bem subir aqui no púlpito e falar, conceituar a fé, apresentar referências. E é muito bonito os exemplos que a gente tem na Bíblia de fé. Tal como Abraão, que saiu da sua parentela, que creu na palavra de Deus, tudo aquilo que Deus tinha para ele. E, meus amados, a fé é algo magnífico na nossa vida. Eu acho belíssimo o exercício da fé em nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos em situações que a gente acha impossível, que aos nossos olhos são impossíveis. E quando nós exercitamos a nossa fé, quando nós vivemos a nossa fé, nós saímos dessa situação da maneira que a gente chega do outro lado e olha, rapaz, como foi que eu passei por aquilo dali? Como foi que eu sobrevivi àquilo? Então, amados, a fé, ela não é simplesmente uma palavra que define que aquilo que nós não podemos ver, nós acreditamos. Não, a fé não é só isso. A fé ela é essência na nossa vida. A fé ela deve estar presente na nossa oração, no nosso viver, na maneira como conversamos. A fé ela deve estar presente em nós. Nós devemos viver a cada dia, confiando que Jesus ele virá, confiando que as situações vão melhorar. Sim, devemos confiar nisso, devemos ter fé nisso. Mas nós devemos ter fé principalmente naquele que nos enviou para este mundo.
Nós devemos ter fé principalmente em tudo aquilo que Deus deixou para nós como exemplo de que devemos alcançar para chegar do outro lado, para alcançar o galardão. Então, meus amados, viver fé é de extrema importância, porque de outro modo a gente não pode alcançar o céu. Sem fé é impossível alcançar o céu, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você quer ser filho de Deus? Porque todos nós somos criaturas do Senhor, mas você quer ser filho? Exerça a sua fé em Cristo Jesus, viva a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, hoje e sempre. Amém.